Queridos irmãos e amigos, entendemos que estamos numa luta. Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os poderes das trevas. Portanto, se assim estamos, julgamos que há necessidade de uma vitória. Precisamos sermos vitoriosos. Deus sempre quis que fôssemos vitoriosos em tudo, e em Cristo Jesus Ele nos fez mais que vencedores. Mas precisamos entender que não há vitória sem Deus, e Deus se revela, Deus age através da sua palavra. Portanto, é por isso que estamos aqui com essa série de estudos falando sobre os falsos profetas. Mas gostaríamos que você anotasse os textos que nós estamos aqui citando da palavra do Senhor, para que você não seja enganado, para que você possa conferir o que estamos pregando com a palavra do Senhor, porque o que vale não é a palavra do profeta, mas sim o que o profeta diz do Senhor baseado na sua palavra. Eu quero começar a mensagem de hoje trazendo um texto para você que é muito interessante, uma experiência vivida de uma batalha de um rei chamado Josafá, rei de Judá, do povo de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, Josafá chegou um momento no seu reinado que alguns povos se levantaram contra ele, e eram povos terrivelmente destruidores, valentes e muito poderosos. Porém, Josafá estava do lado de Deus, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha alguém que lhe orientava com relação à palavra de Deus, e ele foi vencedor. E eu gostaria de mostrar aqui, em alguns versículos do capítulo 20, do segundo livro das Crônicas. Se você puder anotar no seu caderno, depois você confere ou confira aquilo que eu estou lendo na sua própria Bíblia Sagrada. A partir do versículo 19, nós vamos ver essa batalha acirrada de Josafá com seus inimigos. No capítulo 20, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, no momento da batalha, no momento mais renhido da batalha, naquele momento mais necessário, quando Josafá precisava realmente de uma decisão na sua vida, exatamente naquele momento, a Bíblia diz no verso 14 do capítulo 20, que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, um dos filhos de Zacarias, do povo de Arão, de Asaf. Era um dos filhos do povo de Deus. O Espírito então fala através daquele homem, e ele diz a Josafá, para animá-lo, para dar a entender que Deus estava do lado deles, no versículo 20 do capítulo 20 de 2 Crônicas, na última parte do verso, esse homem chamado Jaziel, pelo Espírito do Senhor, diz para Josafá: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que coisa linda o que esse homem disse para o profeta no meio de uma batalha. Olha, credes no Senhor, acredite no Senhor, coloque a tua confiança no Senhor e tu estarás seguro. Mas acredite também nos seus profetas, não nos profetas de Josafá, mas nos profetas de Deus. Acredite nos profetas de Deus e então tu prosperarás. O resultado dessa batalha seria então segurança e prosperidade. Como nós precisamos nesses dias de segurança e prosperidade, e só encontramos isto na palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo com a qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Chegando na altura do versículo 22, a Bíblia diz que Josafá é ordenado a cantar, a louvar o Senhor, e eles começaram a cantar, começaram a exaltar o Senhor. O louvor tem um poder muito grande. Deus habita no meio dos louvores.
E naquele momento Josafá começa a cantar juntamente com a congregação de Judá. Na altura do versículo 24, a Bíblia diz que nisto chegou Judá às aldeias do deserto, e olharam para as multidões, ou para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, nenhum dos seus inimigos escapou. A Bíblia diz que Deus levantou uma perseguição contra o exército contrário, e uns se mataram ao outro, era um contra o outro se matando a si mesmo, e eles se destruíram entre si. A Bíblia diz que o mal por si se destrói. Querido, não precisamos estarmos com medo. Medo, sim, ele até, num certo sentido, é pedagógico. Ele é beneficente, mas não precisa pavor. Não precisamos estarmos assustados, porque do nosso lado nós temos um que está lutando com o poder do alto. Enquanto o mundo está lutando contra nós, como disse o profeta, com um braço de carne, e ele será vencido. Aliás, já foi vencido. Ele apenas é teimoso, ele apenas é inconveniente, é persistente, que é uma das características dos falsos profetas. Queridos, o profeta Jeremias, no capítulo 23 especialmente, ele diz algo interessante pela boca de Deus sobre os profetas. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 23 do profeta Jeremias. Deus dizendo: até na minha casa achei a sua maldade. Ele aqui está dizendo dos profetas de Jerusalém, dos profetas que se levantaram naquela época. E Deus dizendo: olha, veja a situação que estamos vivendo. Até na minha casa achei mentira. Até na minha casa achei quem profetiza mentira. Até na minha casa achei rebeldia contra mim, usando a minha palavra. Observa que é de âmbito espiritual essa questão. Eles estão no nosso meio. Paulo disse que era do nosso meio que levantaria falsos profetas, homens que falariam coisas perversas para dissuadir o povo, para destruir aquilo que tínhamos recebido como princípios de Deus. Eles levantariam como lobos devoradores. Olha a seriedade dos textos que estamos lendo. Quando chegamos no versículo 15 do capítulo 23 de Jeremias, Deus vai dizer mais uma vez: dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. É algo de âmbito nacional, de âmbito mundial. A falsa profecia, o falso profeta, ele está inserido não apenas no corpo da igreja, ou seja, entre o povo de Deus, mas ele está inserido em todos os segmentos da sociedade. Que digam aqueles que já foram tantas vezes enganados por mentirosos: olha, estamos exatamente no ano político, e eu te garanto, mais uma vez, você e eu iremos sermos enganados mais uma vez, lamentavelmente, porque a mentira, a falsa profecia, as falsas promessas que não se cumprem, elas, disse Deus, que contaminou toda a terra. Olha, se você ler o capítulo 58 dos Salmos, você vai ver o salmista dizendo no versículo 3: o ímpio se aliena desde a madre. A palavra alienar quer dizer tornar-se de outro. Eles se tornam do inimigo desde a madre. Eles andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Portanto, queridos, estamos numa batalha que ou Deus nos socorre ou estamos fadados a um fracasso. Porém, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E a palavra de Deus, como espada do Espírito Santo que derrota o inimigo, está aqui, sendo ensinada, está em nossas mãos, está perto no nosso coração, falando conosco.
é só nos revestirmos da couraça da justiça, da espada do Espírito, do capacete da salvação, como disse Paulo aos Efésios no capítulo 6, e seremos mais do que vencedores. Aliás, já somos mais do que vencedores, basta que utilizemos as armas certas. Por isso estamos aqui para trazer a você este assunto tão pertinente e tão importante. O que Deus diz sobre os falsos profetas. Olha, o capítulo 23 do profeta Isaías, o texto que estamos examinando, eu quero ler algumas referências aqui para trazer a você algo que é muito importante. Olha o versículo 25, 26 e 27, Deus fazendo uma avaliação dos profetas. Eu vou ler os versos 25, 26 e 27. Deus dizendo: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Verso 26. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que os meus servos se esqueçam do meu nome pelos seus sonhos? Olha, isso é muito grave, querido. O que Deus está falando dos falsos profetas é muito grave. No versículo 25 ele diz que são mentirosos. Eles estão profetizando mentiras em nome de Deus. Isso é muito grave. Eu sempre digo que a mentira, ela vem com o recheio da verdade. Ela vem como a cobertura, como a roupa da verdade, a roupagem da verdade. É isso que aconteceu no Jardim do Éden, foi isso que aconteceu nos dias do Velho Testamento com todos os homens de Deus, foi isso que aconteceu com Jesus lá no deserto, sempre com uma roupagem da verdade. Não é de admirar que o próprio Paulo disse que os inimigos de Cristo, que os falsos profetas se transfiguram em ministros da justiça, em anjos de luz. Portanto, eles profetizam mentira, isso na ótica, na visão de Deus. No versículo 25 ainda ele diz que eles estão dizendo: sonhei, sonhei. É muito comum você ver hoje, nos dias atuais, profetas que profetizam sonhos. E eles fazem de tudo, eles fazem de todas as maneiras para que possa incutir no povo que os seus sonhos são verdadeiros. É como se Deus estivesse falando apenas a eles e não ao restante do povo. E eles chegam na multidão, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, e a conversa deles de início é: eu vou lhes contar um sonho que eu tive esta noite. Aí começa a mentira do inferno. Querido, Deus está dizendo: olha, eles são mentirosos, eles estão contando sonho, eles usam não da razão, mas eles usam da emoção, eles usam da fragilidade do povo, sem contar com a nossa tendência em crer na mentira, a se adaptar à mentira, a escolher o caminho sempre mais fácil. Jesus diz: olha, o caminho largo e espaçoso, a porta larga e espaçoso caminho é o caminho da perdição, mas o caminho estreito, o caminho de dificuldade, de espinhos, de barreiras, é o caminho que conduz à vida eterna. Aqueles que escolhem o caminho mais fácil, aquele que escolhe o caminho da falsidade, das ilusões, das emoções, sempre tendem a serem enganados, porque os falsos profetas estão em todos os segmentos da sociedade. Diz o versículo 26, nas palavras de Deus, fazendo aqui a avaliação do profeta, ele diz no verso 26 que eles proferem do seu próprio coração, quer dizer, profetizam do seu próprio coração. O que está no coração do homem? Será que você dá para confiar quando você vê alguém falando do seu próprio coração, colocando toda a carga emocional para que possa alcançar também o seu coração? Eles choram, eles dramatizam, eles inventam, eles fazem tudo para te convencer de que está com a verdade. Mas Deus está dizendo para você, dizendo para mim: eles são mentirosos.
eles estão contando sonhos, eles estão falando do seu próprio coração. Jeremias 17, versículo 9, diz o profeta Jeremias, Deus dizendo para o profeta Jeremias: escreve aí, enganoso é o coração e astuto, quem o pode entender? O coração é enganoso. Quando lemos, esse eu faço questão de ler, querido, nas palavras do próprio Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 7, olha o que disse Jesus sobre o coração do homem para que você não seja enganado. No capítulo 7 do livro de Marcos, Jesus Cristo disse, Marcos escreveu fielmente a palavra de Deus, oralmente dita, está aqui registrada. Vou ler para você, capítulo 7, versos 21 a 23, quando Deus fala do que está no coração do homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, saem os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E ele termina no versículo 23: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Deus tem razão quando disse lá em Jeremias 23: os profetas contaminaram a terra, os falsos profetas encheram o mundo de mentiras. Ele diz que tudo isso procede do coração do homem. Dá para você crer em um profeta que profetiza mentira e que fala apenas daquilo que está no seu coração, das suas visões loucas que teve durante a noite, e ele tende a enganar o povo com as suas visões e sonhos mentirosos? Tome cuidado, querido. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. O objetivo dos sonhos, diz ele no versículo ainda 26 do capítulo 23 de Jeremias, que o propósito dos sonhos, de contar sonho, é fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao povo. Queridos, que coisa triste. Na verdade, um falso profeta, ele quer a honra para si, ele quer a glória para si, ele quer fazer nome, ele quer fazer audiência, ele quer mídia, ele quer trazer para si os olhares, as glórias e dizer: eu fiz. E por isso ele conta sonhos, por isso ele tenta te iludir para dizer que ele é o bambambam da história, ele tenta te dizer que ele é o dono da verdade. Não, ele é mentiroso, ele é um desgraçado, inimigo do povo de Deus, inimigo da sociedade. A mentira é uma desgraça que tem infelizmente contaminado a raça inteira, porque Adão deu crédito à mentira e por isso todos pecaram. Querido, diante de tudo isso, como será que Deus se sente nesse momento? Imagine aí, tente imaginar você na sua mente finita, como Deus se sente diante de uma situação dessas, diante de um palco, de um cenário contaminado e contagiado de tantos falsos profetas, muito embora aqui estejam os profetas de Deus, e você que tem capacidade de raciocínio, você dá para entender quem é o verdadeiro e quem é o falso. Mas o que Deus sente num momento como este? Você quer ver como é que Deus se sente? A Bíblia Sagrada diz: não há perguntas e resposta na palavra do Senhor. Eu vou ler para o amigo e para o irmão os versos 31 e 32 do capítulo 23 de Jeremias, como Deus se sente nesse momento, como é que Deus está se sentindo nesse momento. Ele se mostra, ele se declara, ele faz uma declaração que ele é inimigo dos falsos profetas. Você tem amizade com alguns deles? Você tem amizade com aqueles que pregam sobre perda de salvação? Com aqueles que dizem que quem tem salvação se perde? Você tem amizade com aqueles que
sei lá eu, nas suas aglomerações, nos seus ajuntamentos, eles têm contado sonhos para você. Você tem amizade com aqueles que dramatizam tantos sonhos que chegam a chorar de emoção, te levando também à loucura emocional. Deus diz: eu sou inimigo deles. É por isso que Paulo disse que se fosse amigo do mundo, seria inimigo de Deus. O nosso querido Tiago escreveu, o apóstolo Tiago escreveu dizendo: aquele que quer ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Olha o que Deus diz nos versículos 31 e 32 de Jeremias 23. Ele faz uma declaração horrenda a respeito dos falsos profetas. Versículo 31, ele vai dizer para nós o seguinte: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria imaginação e linguagem e dizem: Deus disse. Ele diz: eu sou contra essa raça, eu sou contra esses intrusos, eu sou contra esses inimigos da verdade, que usam a sua imaginação, os seus pensamentos e vem dizendo para o povo: olha, Deus disse. Deus é inimigo deles. O verso 32 ele diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Deus está dizendo: não fui eu quem mandou, não fui eu quem autorizou. Eles estão pregando mentira, eles estão falando mentira. Querido, tome cuidado, a sociedade está permeada, lamentavelmente, está atingida, está lamentavelmente contaminada. Todas as redes de comunicação, as redes sociais, os meios de comunicação estão sendo utilizados para mentir, para destruir, para fazer o povo de Deus, especialmente, desviar dos caminhos de Deus. O falso profeta, para você que é descrente, ele está tentando que você nunca entenda a palavra de Deus. Ele está tentando que você sempre ouça ele, acredite nele, mas nunca em Deus. E se não crer em Deus, você já é antecipadamente um fracassado e um candidato ao inferno juntamente com o falso profeta. Leia Apocalipse e veja o fim deles. Aliás, para terminar, eu quero fazer uma última pergunta e deixar no ar. O que Jesus falou sobre falsos profetas? Será que ele falou alguma coisa? Na próxima mensagem estaremos vendo quem são os falsos profetas na avaliação do Filho de Deus. Este que falou conosco nesta hora, através desta mensagem, por meio da sua santa e bendita palavra. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e o discernimento para que possa compreender quando Deus está falando e quando o falso profeta está falando. Não acrediteis, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, não dê crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O Senhor te abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir. Obrigado pela sua atenção. Assine o canal, dê um like, receba todas as mensagens que aqui estamos pregando e lhe enviando através desse canal. A Igreja Batista, Segunda Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes, agradece pela sua participação, pela sua gentileza de nos acompanhar todos os dias por esse canal, ouvindo aqui a palavra de Deus viva e santa como ela é. Ela é a nossa arma de defesa. Aposse-se da palavra, revista-se da palavra, coma a palavra, alimente-se da palavra e você será um vencedor. Não tenho dúvida quanto a isso. Deus te abençoe. Até a próxima.